Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 27 de agosto. Ministro Alexandre de Moraes afasta delegado de investigação sobre suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Ministro considerou que o delegado Felipe Leal solicitou informações que não têm relação com o inquérito que apura declarações do ex-ministro Sérgio Moro. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministro Gilmar Mendes absolve mulher presa por furtar um copo de requeijão. CPI da pandemia. Ministro Dias Toffoli suspende pedido de relatórios do COAF sobre o advogado Frederic Wassef. E ainda, para simplificar linguagem jurídica, juíza de Goiás envia resumo ilustrado de sentença pelo WhatsApp. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu afastar o delegado da Polícia Federal, Felipe Leal, da condução do inquérito que apura a suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na PF. Vamos falar ao vivo com o repórter Renato Rosa, que tem mais informações. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. Ao determinar o afastamento do delegado, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que Felipe Leal fez uma série de pedidos de informações que não têm nenhuma relação com o objeto da investigação. Esse inquérito em específico foi aberto em abril do ano passado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, para apurar denúncias do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o delegado Felipe Leal fez pedidos de informações sobre atos administrativos do atual diretor da PF, Paulo Maiorino, como, por exemplo, sobre a troca no comando da PF na superintendência no estado do Amazonas. Leal também pediu à PGR informações sobre um eventual relatório que teria sido produzido pela ABIN para a defesa do senador Flávio Bolsonaro. No despacho desta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou que seja designado um novo delegado para assumir esse inquérito aí que apura suposta interferência no comando da PF. William. Obrigado pelas informações, Renato. E agora a gente fala da CPI da pandemia. O ministro Dias Toffoli suspendeu um pedido para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, compartilhasse relatórios sobre o advogado Frederic Wassef. O objetivo seria verificar ligação entre ele e a Precisa Medicamentos. Toffoli estendeu os efeitos de outra decisão liminar tomada nesta semana, que suspendeu a quebra do sigilo fiscal do advogado. O entendimento do ministro foi o mesmo, de que a CPI não justificou devidamente o acesso a informações a partir de janeiro de 2016, ou seja, fora do período da pandemia, além da falta de informações que possam assegurar a preservação da prerrogativa de inviolabilidade profissional do advogado. A suspensão vale até o julgamento do mérito da ação no STF. E o caso de uma mulher que foi presa por furtar um copo de requeijão chegou ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes aplicou o princípio da insignificância ao processo e absolveu a mulher. Pouco mais de R$5. Esse é o valor médio de um pote de requeijão que pode ser encontrado em qualquer prateleira de supermercado. Por furtar um copo de requeijão, uma mulher foi presa em julho em Minas Gerais. Ela foi flagrada por funcionários de um comércio e detida por furto simples, que tem pena prevista de reclusão de até 4 anos e multa. A fiança foi estipulada em R$ 1.200 porque ela já tinha antecedentes criminais. O valor não foi pago porque a mulher não tem condições financeiras. A defesa argumentou que deveria ser aplicado o princípio da insignificância, ainda que diante de reincidência. Depois de passar por outras instâncias, o caso chegou ao Supremo sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Na decisão, o ministro destacou que a situação fática posta nos autos chama a atenção pela absoluta irrazoabilidade de ter movimentado todo o aparelho do Estado Polícia e do Estado Juiz para atribuir relevância à hipótese de furto de um simples copo de requeijão. Estamos diante, na verdade, de uma aberração jurídica. Ao conceder o habeas corpus, Gilmar Mendes entendeu que o caso se enquadra nos parâmetros do Supremo para aplicação do princípio da insignificância e que a reincidência criminal não é suficiente para impedir a sua aplicação ao processo específico. Por isso,
o ministro decidiu pela absolvição da mulher. A ministra Rosa Weber, do Supremo, negou o trancamento da ação penal de ex-executivos da Telefônica Brasil. Eles foram denunciados por crime contra a ordem tributária. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou que os ex-executivos da Telefônica Brasil, David Melcom e Amos Genish, sonegaram mais de R$1.900.000 de ICMS, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Os denunciados criaram planos com preço único e franquias de uso incluídas, quando o padrão seria um valor fixo de assinatura e outro variável conforme o uso. A defesa dos ex-executivos entrou com habeas corpus no STF pedindo o trancamento da ação penal, mas a ministra Rosa Weber não aceitou. Um dos motivos é que o Superior Tribunal de Justiça negou o mesmo pedido de forma monocrática, quer dizer, por apenas um juiz, e não pelo colegiado. Segundo a relatora, o Supremo só pode aceitar o habeas corpus quando se esgotam todas as possibilidades de julgamento na instância anterior, ou seja, no STJ. E a ministra Carmen Lúcia rejeitou um pedido para anular busca e apreensão realizada na Operação Paraíso Fiscal por causa de perda de provas. No Supremo, a defesa de um engenheiro denunciado no caso alegava que a acusação apresentada contra ele estaria baseada em e-mails aos quais não teve acesso. Posteriormente, a Polícia Federal admitiu que perdeu cerca de 30% das mensagens apreendidas na época. Para a ministra Carmen Lúcia, não há nulidade no caso, porque a defesa teve acesso ao acervo probatório e a perda foi de apenas parte dos arquivos. A relatora ressaltou ainda que, mesmo se desconsiderasse todas as provas decorrentes da interceptação dos e-mails, a denúncia ainda teria como base relatórios da Receita Federal e outros materiais apreendidos em diligências da PF, o que inclui elevadas quantias de dinheiro. Deflagrada em agosto de 2011, a ação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal é considerada uma das maiores operações de combate à corrupção da história do fisco, tendo como alvo esquema que teria causado prejuízo estimado em 3 bilhões de reais. O sócio de uma rede de supermercados no Distrito Federal, beneficiada em suposto esquema de sonegação, continua com bens sequestrados. A decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. Em decisão monocrática, o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o provimento ao recurso especial de empresário indiciado sob a suspeita inicial de participação em organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Nas investigações, Hélio Félix Palazzo foi apontado como um dos mentores dos crimes que teriam sido cometidos por intermédio de empresas de fachada, que assumiriam a condição de responsáveis pelo recolhimento de tributos, isentando os supermercados da rede do pagamento de ICMS sobre as mercadorias adquiridas. O sequestro de ativos financeiros foi determinado em julho de 2018. A Justiça rejeitou a denúncia em relação ao crime tributário e à lavagem de capitais, ficando a ação penal restrita à acusação de integrar organização criminosa, voltada para a prática de vários crimes, inclusive tributários. Após a rejeição parcial da denúncia, a defesa requereu o levantamento do sequestro de valores. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido, considerando que para o sequestro com base no Decreto-Lei 3.240 de 1941, basta haver indício da responsabilidade do investigado por delitos que causem prejuízo ao Estado. No recurso especial ao STJ, a defesa alegou que, não tendo sido imputado crime contra a Fazenda Pública, não se poderia falar em ressarcimento ao erário. O ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca destacou que, conforme anotado pelo Tribunal de Justiça do DF, a lei não exige que o delito supostamente praticado tenha como vítima direta e imediata a Fazenda Pública, mas basta, isso sim, que a conduta cause prejuízo ao ente público. O ministro considerou também não haver ofensa ao artigo 1º do Decreto-Lei, uma vez que o sequestro de bens está devidamente motivado na suposta supressão de volumosas quantias de tributos contra a Fazenda Pública do Distrito Federal, praticada pela organização criminosa da qual o recorrente supostamente participava, como descrito na denúncia.
Desta forma, observou Reinaldo Soares da Fonseca, no caso julgado, revela-se legítimo o alargamento do prazo, uma vez que se trata de procedimento investigatório complexo que apura diversos crimes de particular elucidação, com dificultosa colheita e análise de todos os elementos probatórios. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça mantém decisão que condenou o Sindicato de Professores a pagar danos morais à ex-deputada do Distrito Federal. Voltamos em instantes. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. Acórdão, honorários de sucumbência, prescrição, paciente, são tantos termos técnicos que a linguagem usada no meio jurídico ganhou até um nome, juridiquês. Mas uma juíza de Anápolis, em Goiás, resolveu escrever de uma maneira bem simples e didática sobre as decisões que toma. É o projeto Simplificar. Quem conta essa história é a repórter Viviane Novaes. Este é o resumo de uma sentença da 2ª Vara de Família de Anápolis, em Goiás. O assunto, pensão alimentícia. Aqui tem o pedido da mãe e o que ficou acertado na audiência virtual de conciliação. A guarda compartilhada com a criança morando com a mãe. Convivência livre. Pensão alimentícia de 27,2% do salário mínimo, mais 50% de gastos extras. Pagamento todo dia 20 do mês em depósito bancário. A juíza aceitou o acordo proposto na audiência. A gente não demorou mais do que 30 segundos para ler nessa mensagem o que está em várias páginas do processo. Esse resumo é enviado por WhatsApp para o advogado e as partes assim que a sentença é publicada no Tribunal de Justiça de Goiás. Todas as mensagens são ilustradas com desenhos. Nesta aqui, há uma linha do tempo com um coração para lembrar o começo do relacionamento, as alianças do casamento, os filhos, o patrimônio e um coração partido. No final do texto, aparece um QR Code. Apontando o celular para ele, as partes e o advogado podem ter acesso ao processo inteiro. A ideia foi da juíza Aline Tomás, que queria descomplicar os textos para os mais envolvidos nos processos. O projeto surgiu ainda neste mês e já nos primeiros envios dos resumos, as partes imediatamente começaram a dar o seu feedback positivo, dizendo que nunca haviam entendido, por um resumo tão simples, tão curto, toda a informação que é útil e necessária para o processo que ele ingressou no Poder Judiciário. Então é este o propósito do projeto Simplificar. Sentença simples, com linguagem acessível, para que todos entendam. Não foi a primeira vez que a juíza inovou. No ano passado, ela ganhou o Prêmio Conciliar é Legal do Conselho Nacional de Justiça por servir suco de uva nas audiências de conciliação. 76% das partes que aceitaram a bebida chegaram a um doce acordo. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que condenou o Sindicato de Professores a pagar danos morais à ex-deputada do Distrito Federal por publicação considerada ofensiva. Segundo relatos de Sandra Farage, ela teria sido chamada de antidemocrática, arrogante e violenta ao mandar expulsar professores da galeria da Câmara Legislativa do DF em audiência pública que ela presidia sobre o projeto da Escola Sem Partido. Na petição inicial, ela pediu a retirada do material do site e o pagamento de R$20 mil por danos morais. Os pedidos foram acolhidos pelo juízo de primeiro grau e a sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O Sindicato dos Professores do DF recorreu ao STJ pela não obrigação de indenizar e alegou direito à liberdade de informação. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, ressaltou que as liberdades constitucionais não são dotadas de natureza absoluta. Sendo assim, não podem ser utilizadas como escudo invencível protetor para a prática de excessos atentatórios aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, tanto
bem consagrados pela Constituição. A terceira turma negou, então, o provimento ao recurso especial do sindicato e manteve o acórdão do TJDFT. Com isso, o sindicato deve pagar à ex-deputada R$20 mil de indenização por danos morais. E o Supremo Tribunal Federal vai discutir a validade do fracionamento da parcela superpreferencial de precatórios. Essa parcela dá prioridade a idosos e pessoas com doença grave ou deficiência em pagamentos de até 180 salários mínimos. O tema teve repercussão geral reconhecida. Quem detalha esse processo para a gente é a consultora jurídica Gisele Reis. Os ministros do STF irão analisar a constitucionalidade do pagamento da parcela de natureza superpreferencial de precatórios por meio de requisição de pequeno valor, que é uma modalidade de pagamento mais ágil. A parcela dá prioridade a idosos e pessoas com doença grave ou deficiência em pagamentos de até 180 salários mínimos. Essa forma de quitação de precatório está autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2019. E esse tema envolve, de um lado, os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade à vedação ao fracionamento de precatórios, e de outro, a necessária organização das finanças públicas com o fim de evitar forte abalo orçamentário. A questão é objeto de um recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida. Dessa forma, a decisão do Supremo irá orientar toda a atuação do judiciário brasileiro nos casos com situações semelhantes. E no próximo bloco, a Biblioteca do Supremo digitaliza a obra mais antiga do acervo, um livro editado em 1556. A gente conta essa história depois do intervalo. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. Um seminário virtual promovido hoje pelo Supremo discutiu a importância das bibliotecas jurídicas para a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. O encontro faz parte das comemorações pelos 130 anos da Biblioteca Vitor Nunes Leal, no STF. Quem participou do encontro conheceu um pouco da história e dos bastidores da Biblioteca Vitor Nunes Leal. O passeio virtual mostrou o acervo físico, as coleções raras, especiais e digitais. O sistema informatizado facilita a consulta por servidores e comunidade. A biblioteca do STF conta com um acervo de cerca de 110 mil itens. Estamos equipados com ferramentas modernas de controle e gestão de acervo, scanners planetários, terminal de autoatendimento, produtos digitais e bases de consultas de livros e periódicos em direito. Enfim, somos uma biblioteca centenária, porém conectada e atenta aos avanços tecnológicos, às pesquisas em ciência da informação e às necessidades e problemas sociais e contemporâneos. O encontro estimulou a troca de experiências com outras bibliotecas jurídicas, com foco na Agenda 2030 da ONU, que é um plano global de metas para erradicar as desigualdades sociais entre os povos até o ano de 2030. A biblioteca, ela espelha o ideal da Suprema Corte, que é ser um espaço não apenas de deliberação institucional e jurisdicional, mas, sobretudo, um espaço de reflexão intelectual. Uma raridade. Essa é apenas uma das características do livro que reúne discursos do escritor e advogado romano Marco Túlio Cícero. A obra, editada em pergaminho durante o Renascimento, se tornou uma referência histórica. Um dos pouquíssimos exemplares que existem no mundo está muito bem guardado na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. E agora, depois de um trabalho técnico minucioso, foi totalmente digitalizado, o que possibilita o acesso de qualquer leitor. Veja na reportagem especial de Viviane Novaes para o quadro dos 130 anos do STF na Era da República. Um livro pequeno, de uma cor bem apagada. Quem diria que é uma raridade em italiano antigo de 1556? O nome é comprido e complicado de pronunciar. Mas vamos lá.
Orazione di Marcus Tullio Cicerone de Latine Fate Italiane. Divise per i generi ingiudiziale, deliberative e demonstrative. Bem, é uma coletânea de discursos judiciais e políticos de Marco Túlio Cícero, advogado romano, escritor, orador, divulgador da filosofia grega, senador. Os mais famosos são os discursos contra Caio Verres, magistrado e governador da Sicília. O doutor em filosofia do direito Tércio Sampaio dita uma das frases pronunciadas pelo grande orador. Quando eu era jovem, defendi a República. Velho agora, não a deserdarei. Desprezei os gládios de Catilina. Não terei medo dos teus. Na Roma Antiga, Verres ficou conhecido pelo mau governo e pelo perfil corrupto. Ele foi acusado de ser moralmente corrupto pelos sicilianos. Enfim, acusado de ter recebido subornos, e inclusive de ter roubado 40 milhões de sestércios em dinheiro, que pertencia à própria província. Inclusive até foi acusado de ter matado cidadãos romanos sem julgamento, o que era proibido pela lei romana na época. Em outro discurso contra Verres, Cícero fala dos maus e bons magistrados, comparando com estátuas divinas como o de Apolo e Hércules. E demonstra por que ficou famoso pela retórica, a arte da palavra. Interessante, ele não usa apenas conceitos ou ideias sobre as divindades, não? Mas ele usa a própria religião, os temores, as esperanças compartilhadas, não? E com isso ele procura criar ambiente para a sua audiência, não? Fazer com que todos prestassem atenção. Essa talvez é uma das grandes qualidades que Cícero transmitiu para a posteridade. Até hoje, a retórica de Cícero é reproduzida por magistrados do Supremo Tribunal Federal. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. O livro dos discursos de Cícero foi editado em pergaminho durante o Renascimento e se tornou uma referência para o desenvolvimento das artes, dos estudos de retórica. Este exemplar é a publicação mais antiga do acervo da Biblioteca do Supremo, em Brasília. É um dos poucos exemplares originais no mundo. A publicação fica guardada nesta sala especial com controle rigoroso de temperatura e umidade. Folhear este exemplar agora é tão raro quanto a própria publicação. Ela acaba de ser digitalizada. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso a esta publicação. A digitalização foi mais demorada do que a de outras obras. Foram 5 meses de trabalho. A equipe da biblioteca teve que adaptar o processo por causa das características do livro. Ela foi reencadernada em algum momento da existência dela com uma encadernação muito justa, uma costura muito apertada que impossibilita a abertura total da obra. A gente precisou fazer uma certa adaptação no processo, utilizando uma ferramenta não tradicional que foi desenvolvida pelo pessoal aqui do STF mesmo. O pessoal da arquitetura gentilmente fez os cortes desse material acrílico para que a gente pudesse fazer a planificação das páginas da obra sem exercer muita pressão e sem abrir demasiadamente, podendo causar ali algum rasgo, né, nas costuras da obra. A versão digital comemora uma data importante, os 130 anos da Biblioteca e do Supremo Tribunal Federal na República. É um presente mesmo da biblioteca. Nós estamos dando acesso à informação e, ao mesmo tempo, nós estamos preservando uma obra de arte. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite, um excelente final de semana.